Você tem dificuldade em guardar as informações que você estuda, aquelas informações parece que você estuda e ela evapora. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço para que essas informações grudem na minha mente. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência de Aprendizado e ajudo você, universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem conteúdos ótimos que vão te ajudar aqui. Bom, mas sem mais delongas, como que eu faço para que as informações que eu estude fiquem na minha cabeça e grude e elas dificilmente saiam da minha mente? O que é um erro muito importante dos estudantes que eles cometem quando vão estudar? O primeiro ponto é que a maioria tende a pegar aquele costume de eu vou memorizar somente aquilo que é importante da matéria, vou pegar somente aquilo que é relevante do conteúdo. Isso acaba sendo um problema por quê? Quando você faz isso, você está colocando essas informações na sua memória de curto prazo. Porque como que funciona a memória de curto prazo? A memória de curto prazo, ela é para ser guardada informações que são superficiais e são coisas que são resquícios. Ou seja, quando você só memoriza aquilo que é importante da matéria, você só está guardando isso na sua memória de curto prazo. O que eu faço para que as informações fiquem na minha memória de longo prazo? Eu sempre estudo o conteúdo na base, independente se o professor só falou os pontos importantes ou não, eu sempre vou voltar na base. Por exemplo, se eu tenho uma matéria de anatomia para estudar, o professor deu uma aula sobre anatomia, ele falou: só memorizem esses pontos aqui. O que eu faço? Eu pego o conteúdo de anatomia, por exemplo, lá a gente está estudando os ossos. O que eu faço? Eu pego o livro base de anatomia, o Atlas de anatomia, e o que eu vou fazer? Eu vou estudar a base. O que é um osso? Do que ele é composto? Qual é a função desse osso? Quais são os ossos do corpo humano? Quais são os ossos articulados? Quais são os... Isso eu vou aprofundando, eu vou estudando a base primeiro desse conteúdo, eu vou destrinchando essa matéria. E por que eu sempre faço isso? Quando você estuda o conteúdo na base, você consegue criar um contexto e uma associação das ideias. E é dessa forma que as informações vão ficar na sua memória de longo prazo. Quando você tem um contexto geral, você sabe sobre aquilo, aquelas informações elas tendem a ficar mais na sua cabeça. Então, por exemplo, se eu só falar para vocês microfone e áudio, fica uma coisa muito superficial. Agora, quando eu falo microfone, é um aparelho que serve para você falar ou se comunicar. É um aprofundamento, um destrinchamento daquele conteúdo. Isso vai fazer com que você guarde mais do que se eu só jogar aquela informação solta na minha cabeça. Então esse é o primeiro ponto que eu sempre faço, que faz com que eu guarde muito mais os conteúdos que eu estudo. Eu sempre estudo eles na base. O segundo ponto que eu sempre faço e que isso me ajuda muito em relação a manter aquelas informações na minha cabeça é o esforço cognitivo. O que é o esforço cognitivo? Aquele conteúdo que eu estudei, muitas vezes eu tô me esquecendo daquela matéria e o que eu faço? Eu tento me esforçar para lembrar aquilo que eu estudei. Então, isso é um fator muito importante. Ao invés de eu voltar no livro ou de eu voltar no meu resumo, não, eu tento me esforçar lembrar aquilo que eu estudei. Porque isso é um treino para minha cabeça, é um treino para minha memória. Então, quando eu faço isso, eu tô treinando ela. Então, muitas vezes, às vezes, quando eu tô até no banho, tô tomando banho ali que minha cabeça tá vagando, aí eu fico, tá, e aquele conteúdo que eu estudei, eu vou tentar relembrar ele. Aí eu fico tentando lembrar. Cada vez que você relembra aquilo que você estudou, isso tem muito a ver com a repetição, que a nossa memória tem muito da repetição. Quando você fica relembrando aquilo que você estudou, você está reforçando aquela informação na sua cabeça. Então aquela informação está ficando cada vez mais fixa. Eu sempre gosto de falar que ela é como se fosse uma corda de fibra. Cada vez que você revisita aquela informação, vai criando uma fibra nova na corda, e cada vez mais essa corda vai ficando firme e vai ficando mais condensada, e dificilmente você vai esquecendo ela. Então isso é uma informação muito boa que vocês precisam ter. Então, sempre fazer o esforço cognitivo. Ao invés de ceder aí no resumo, não, se esforça para lembrar daquilo que você estudou. Então, por exemplo, o professor acabou de explicar tal conteúdo. Quando eu chego em casa, ao invés de eu sentar já para estudar, eu tento relembrar aquilo que eu estudei, para eu ter um esforço cognitivo de guardar aquela informação que eu já tenho, reforçar aquela informação que está na minha cabeça. Isso é muito importante para ser um treino diário para vocês. Assim como eu sempre falo da questão da calculadora, que também é um esforço cognitivo de você
A pessoa fala um número lá para você resolver, um cálculo para você resolver. Ah, quanto é esse número vezes tanto? Ao invés de você já ir direto para a calculadora, se esforça mentalmente para tentar resolver. Isso se chama esforço cognitivo. Quanto mais você treina a sua cabeça, melhor você vai melhorando a capacidade. Então, quanto mais você vai treinando ela, melhor vai ficando sua memória. E o terceiro ponto, que tem muita relação com esse esforço cognitivo, é que sempre, independente de qual conteúdo seja, sempre depois que eu estudo a matéria, eu tento dar uma aula sobre isso. Isso seja em papel, por exemplo, escrevendo como se fosse um fluxograma explicando esse conteúdo, ou até mesmo explicando para alguém, ou se eu não tenho ninguém, eu explico para a parede. O que é o objetivo? Eu trazer essa informação de volta na minha cabeça e confirmar se eu aprendi ou não. Porque uma pessoa só consegue ensinar aquilo que aprendeu. Então, assim, se eu realmente memorizei aquelas informações, eu consigo dar uma aula sobre isso. Então, se eu realmente memorizei as informações sobre os ossos, eu consigo dar uma aula sobre ossos. Eu consigo ser, por exemplo, o professor dessa disciplina. Se o professor chegasse na sala e me desse o giz e falasse, ó, hoje você vai explicar a matéria de osso. Eu consigo explicar? Se eu consigo, significa que essas informações estão consolidadas na minha cabeça. E quando eu faço isso, eu estou treinando de relembrar aquilo que eu estudei e eu estou reforçando esse comportamento. Cada vez mais essas informações vão ficar na minha cabeça. Então, dar uma aula sobre aquilo que você estudou é uma das formas que você vai fazer para treinar a sua memória a relembrar aquilo que você estudou. Revisitar as informações é muito importante. Você voltar naquilo que você estudou é muito importante. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma folha de papel e começar a explicar o conteúdo puxando um fluxograma, que é quando você vai ligando uma informação, um tópico no outro. Ou você pode tentar dar uma aula para alguém ou dar uma aula para a parede. Isso vai ser do teu gosto. Tem pessoas que têm quadro em casa, então o que faz? Começa a escrever lá, dar uma aula, como se fosse literalmente professor. Isso é uma forma de exercitar aquilo que você já estudou e aquilo que você já aprendeu. Cada vez que você faz isso, você está reforçando essas informações. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar. Eu também te sugiro me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinhas de perguntas e também eu tô sempre respondendo vocês no direct. Outra coisa que é importante, já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe, MIP é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudar da forma correta. Então a lista de espera já está aberta. Se você quer aprender a estudar de verdade, se está cansado de passar dificuldade nos estudos, entra lá e se inscreve que são vagas limitadas. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!